O tempo passa para todo mundo, né? E ele é uma máquina de produzir monstros. Com o passar dos anos, é inevitável que o rosto e o corpo de todos nós mude. As rugas começam a aparecer, os músculos vão atrofiando, entre outras características da velhice. Só que em certos casos a mudança é tão radical que acaba chocando bastante. Ainda mais quando no nosso imaginário está a imagem de uma pessoa bela, forte e viril. Pensando nisso, hoje a gente trouxe para vocês uma lista de atores famosos, celebridades, pessoas influentes que um dia já foram símbolos de beleza e que agora estão mais para um maracujá de gaveta, com todo respeito, é claro, a idade chega para todo mundo. Sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Haley Joel Osment. Pelo nome, talvez você não se lembre desse ator, mas pelo seu principal papel nos cinemas e por essa frase, com certeza você o conhece. Eu vejo gente morta. Você já imaginou fazer o papel da sua vida ainda criança? Pois é, né? Foi isso que aconteceu com Haley, o ator que brilhou aí no Sexto Sentido, ao lado de Bruce Willis. Ele tinha apenas 11 anos de idade quando interpretou o icônico Cole no filme que provavelmente lhe garantiu a aposentadoria. Antes de atuar no longa, que rendeu até uma indicação ao Oscar, ele já tinha alguns trabalhos importantes, como em Forrest Gump, onde ele interpretou o filho de Tom Hanks. Já depois de O Sexto Sentido, ele ainda atuou em filmes conhecidos na ficção científica de Steven Spielberg, como em AI, Inteligência Artificial, no qual interpretou o robô David. E depois dessa sequência de sucesso, o Haley acabou dando uma sumida e dando mais prioridade aos estudos e aos trabalhos de dublagens. Nessa altura, com certeza, o dinheiro já não era mais problema para ele nem para sua família. Então ele resolveu ficar um pouco mais de boa. Hoje, com apenas 36 anos de idade ainda, Joe ele está bem diferente da época que ele brilhou nas telonas. O ator voltou a atuar com mais frequência, tendo trabalhado até em The Boys, por exemplo, né? Só que ele ficou tão diferente que provavelmente você nem o notou. Al Pacino. Al Pacino ele é um ator, produtor, roteirista, cineasta norte-americano de origem italiana, conhecido especialmente por interpretar Michael Corleone na trilogia The Godfather e Tony Montana em Scarface, dois super clássicos aí do cinema mundial. Mas a carreira do galã está longe de ser resumida nesses dois filmes. Da década de 70 até hoje, praticamente, Pacino sempre esteve envolvido em produções, tanto nas telonas aí no cinema, quanto no teatro. Ele já teve inúmeras indicações ao Oscar e venceu o prêmio de melhor ator na década de 90, interpretando Frank Slade em Perfume de Mulher. O cara, ele com certeza é um dos mais brabos aí de Hollywood no quesito atuação. Porém, o ator ele é de 1940, então ele já passou dos 80 e hoje já não arranca mais os suspiros da mulherada como antes. O que faz parte, né? Normal aí, convenhamos. Na verdade, ele passou de um galã italo-americano dos anos 70 para um setentão meio que detonado primeiramente nessa comparação aqui, onde ele ainda tinha 74 anos. Mas quase 10 anos depois, eu digo que ele até deu um up aí na aparência de novo, né? E ele tá até melhor. Né? E tem mais, né? O senhor aí, de idade, parece que continua viril, né? Porque no ano passado, com 83 anos, ele foi pai, teve um filho, né? Então assim, ó, tá da la fila aí, né? Fazendo efeito. Um homem! Uma máquina! Pamela Anderson. Pamela Anderson ela é uma atriz e modelo que fez muito sucesso, principalmente nos anos 90, participando da série Baywatch, ou SOS Malibu, como ficou conhecido aqui no Brasil. E ela era uma atriz ok e tudo mais, tá? Porém, a gente sabe o que fez ela ter sucesso mesmo, né? Foi por ser uma das mulheres aí mais bonitas daquela época, né? Não foi tanto aí as suas atuações, convenhamos aí, mas sim a sua beleza acima da média. Aquela corridinha dela na praia, né, atiçava aí o imaginário da marmanjada. Uma curiosidade sobre a canadense é que ela meio que veio a esse mundo do show business totalmente por acaso. Sua vida mudou aos 20 anos, em 87, quando, durante uma partida de futebol no Canadá, uma das câmeras, sabe aquelas câmeras de estádio que às vezes foca na pessoa? Uma dessas câmeras focou no rosto dela e ficou lá por um certo tempo. E aí, né, a partir daí, devido à sua beleza, à sua sensualidade, ela foi contratada como modelo fotográfica por uma empresa de lingerie.
né, para poder posar aí os seus catálogos. E logo depois surgiu um convite então para ela posar nua para Playboy. E aí tendo aí então um recorde de vendas. A partir daí, a loira investiu então em cursos de teatro, foi para os Estados Unidos e logo conseguiu um papel então em Baywatch. E como podem ver, a sua carreira, querendo ou não, foi baseada sempre na sua beleza, na sua sensualidade. Ela chegou a ser a maior sex symbol do mundo em dado momento. Só que a idade foi chegando, né, para a bela loira e no começo isso afetou bastante. Chegou a se inclinar então a várias cirurgias, né, para tentar retardar o avanço da idade, porém os resultados não eram lá dos melhores, né? Só a gente vê essa foto aqui de uns 10 anos atrás, quando ela estava com 47 anos, que convenhamos nem é tanta idade assim, né, que o envelhecimento dela parece que já não estava indo tão bem. Só que os anos foram se passando e a Pamela Anderson, ela começou a abraçar mais essa questão mesmo de envelhecer, né, de que faz parte do ciclo da vida, parou com os procedimentos, desfez alguns também e recentemente ela eventualmente aparece até aí sem maquiagem, então ela tá bem mais tranquila, né? Claro que ela tá muito diferente do auge de sua beleza, né? Tem gente que ainda fica chocado com a mudança, mas se a gente parar pra pensar, ela foi outra que hoje tá melhor aí, cinquentona do que há 10 anos atrás. Bolo Yeung. O chinês Yang Zi, ele é mais conhecido como Bolo Yeung, é um ator especialista em artes marciais, tendo trabalhado em vários filmes de ação com ninguém menos que o astro aí Jean-Claude Van Damme e também Bruce Lee. Quando jovem, Bolo estudou com vários mestres de Kung Fu, aprendeu acrobacia e começou também aí com seus treinamentos na academia, né? Foi aí que o seu porte físico começou a se desenvolver mais. Ele ficou tão bom naquilo que se tornou campeão de levantamento de peso na China. Depois resolveu ir para a linha mais, que a gente pode dizer, mais para moldar o corpo, né? Chegou a ganhar prêmios na área de musculação e de fisiculturismo também. Na década de 70, Bolo conheceu o lendário Bruce Lee e se tornou então um de seus alunos em artes marciais. Também nessa época que chamou a atenção do senhor Run Run Shaw, das organizações Shaw Brothers, e assim conseguiu vários papéis em filmes que sempre o colocavam ali como aquele vilão gringo musculoso, né? Meio que um certo estereótipo até. Yeung realmente tinha um físico diferenciado, ainda mais para aquele tempo, né, onde a academia, a musculação não era tão difundida como é hoje, né? Então o papel para ele tinha bastante. Mas foi em 1973 quando ele foi escolhido por Bruce Lee para ser Bolo no filme Operação Dragão, que a sua fama mudaria de vez, daria uma guinada à sua carreira. Uma pena que uma cena de luta entre ele e Bruce Lee nunca tenha acontecido, né? Os fãs lamentam isso até hoje. Para quem não sabe, né, isso estava previsto na continuação da saga, só que infelizmente Lee viria a morrer então, né, pouco tempo depois da estreia de Operação Dragão. Enfim, né, mesmo após a perda do amigo, Yeung continuou recebendo papéis em filmes que viriam a ser sucesso, se tornou uma peça-chave aí, né, nos longas de Van Damme, como por exemplo em O Grande Dragão Branco, né, um clássico, né, com direito à icônica frase do tijolo. É isso aí! Muito bom. Mas tijolo não revida. Anos depois, ele fez Duplo Impacto também com Van Damme. Enfim, né, o Bolo teve uma carreira de sucesso e ele foi outro aí que chamava a atenção muito pela sua aparência, o seu físico diferente, né? Por isso, quando a gente vê atualmente, a gente toma um baita choque ao perceber que o chinês bombadão hoje se tornou um velhinho indefeso, é claro, entre aspas aqui, né? Porque mesmo assim, com seus 78 anos, Yeung, ao que parece, continua muito bem. Eu tenho certeza que ele deve conseguir descer a porrada em bastante gente ainda.